Agora vamos estudar os órgãos da cavidade abdominal e a vascularização. A gente vai ter a vascularização desses órgãos, que são classificados em supramesocólicos e inframesocólicos. O que significa isso? Que o cólon transverso, que é uma porção do intestino grosso, ele vai ter uma dependência peritoneal chamada mesocólon transverso, que vai estar separando a cavidade abdominal topograficamente, né? Numa porção superior, que seria supramesocolônica ou supramesocólica, e uma inferior, inframesocólica. Então, na superior, a gente tem aqui todos os órgãos que vão estar em cima, né, do mesocólon transverso, vão ser os órgãos supramesocólicos. Por exemplo, a gente tem estômago, hígado, vesícula biliar, baço, pâncreas. E a primeira porção do duodeno. Depois dos órgãos inframesocólicos, a gente tem logo a terceira porção do duodeno, a quarta porção, o jejunum, o íleo, o intestino grosso, que seria ali o cólon ascendente, o cego, as flexuras cólicas direita, flexura cólica esquerda, cólon descendente, que vai estar descendo aqui, e depois o cólon sigmoide e o reto, com seu canal retal. Então, esses vão ser os órgãos inframesocólicos. Sabendo isso, essa classificação de órgãos, a gente vai ter os vasos que vão vascularizar eles. Então, são ramas viscerais da aorta abdominal. Quais seriam essas ramas viscerais? A aorta abdominal que a gente tem a aorta. A aorta abdominal vai originar aqui, como primeira rama visceral, o tronco celíaco. Do tronco celíaco, 2 centímetros por embaixo do tronco celíaco, a gente tem a origem da artéria mesentérica superior, que vai ter uma porção convexa e uma porção côncava. E essa artéria vai terminar como artéria iliocecal. A famosa iliobisseco-apendículo-cólica. Então, ela termina, a artéria mesentérica superior vai terminar como artéria iliocólica. Essa artéria iliocólica vai terminar como uma rama ileal, que seria essa aqui, uma rama cólica, então ela vai estar dando essas ramas colaterais. Depois a gente vai ter uma cecal anterior e uma cecal posterior. E a artéria apendicular. Cecal posterior e cecal anterior. E aqui a artéria apendicular, que vai ser uma artéria para o apêndice vermiforme. Então, essas artérias são as ramas da iliocólica. E a iliocólica seria a terminação da artéria mesentérica superior. Então, no seu trajeto, a artéria mesentérica superior, ela vai dar quais ramas?
Primeiro a gente tem ramas aqui hepáticas, que são as primeiras ramas. Depois a gente tem um tronco, que seria o tronco pancreato duodenal inferior. Que vai originar duas artérias, esse tronco. Pancreato duodenal anterior, pancreato duodenal ínfero posterior e ínfero anterior. Então são duas pancreatos duodenais. E esse seria o tronco que vai originar essas duas artérias. Tronco pancreato duodenal. Depois tem a origem da artéria cólica média. E a artéria cólica direita. Essa artéria cólica direita ela vai enviar uma rama ascendente e uma rama descendente. A rama descendente da cólica direita se anastomosa com uma rama da artéria cólica que vem da artéria iliocólica. Então, aqui acontece uma anastomose. Depois, a artéria cólica média. Envia uma rama direita, que se anastomosa com a rama ascendente da cólica direita. Então, aqui seria a rama direita da cólica média. E aqui seria a rama ascendente da cólica direita. Então, aqui tem uma anastomose. Essa seria uma rama descendente da artéria cólica direita. E essa seria uma rama ascendente da cólica, rama da iliocólica, que se anastomosa. Então, essas artérias são originadas na concavidade da artéria mesentérica superior. Então, a gente tem um promédio de origem na convexidade da artéria mesentérica superior de 7 artérias jejunales e 6 artérias ileales, que vão estar se originando na convexidade da mesentérica superior. Então, as primeiras 7 seriam jejunales e as últimas 6 seriam artérias ileales. E o que vai acontecer? A última ileal vai se anastomosar com a artéria ileal da iliocólica. Então, a última ileal da mesentérica superior se anastomosa com
a artéria ileal, rama da ileocólica. E essa anastomose é conhecida como área avascular de Treves. Então, seria esse ponto no meio dessas anastomoses, entre a última ileal da mesentérica superior com a rama ileal da artéria ileocólica. Isso é chamada de área vascular de Treves. Agora, continuando aqui, a gente tem a artéria mesentérica inferior, que vai estar se originando próximo à terminação da artéria da aorta abdominal. Essa artéria mesentérica inferior, ela vai terminar como artéria retal superior ou artéria hemorroidal superior. Então, essa seria a terminação da artéria mesentérica inferior. A artéria mesentérica inferior vai estar originando a artéria cólica esquerda, que também vai ter uma rama ascendente e uma rama descendente. Então, essa aqui é a cólica esquerda. E o que acontece? A rama ascendente da cólica esquerda se anastomosa com a rama esquerda da cólica média. Então, essa artéria que está do outro lado aqui, a cólica média vai dar uma rama direita e uma rama esquerda. A rama esquerda dela vai se anastomosar com a rama ascendente da cólica esquerda. E isso vai ser essa anastomose vai ser chamada de arco de Riolano. Rama esquerda da cólica média com a rama ascendente da cólica esquerda. Na continuação, a artéria mesentérica inferior vai formar um tronco, que vai se chamar tronco sigmoide. E esse tronco vai ter artérias sigmoides superior, média e inferior. E cada artéria sigmoide, então essas aqui são as sigmoides,
superior, média e inferior, elas vão estar formando ramas ascendentes e descendentes para se anastomosar entre si. E a rama ascendente da sigmoida superior se anastomosa com a rama descendente da artéria cólica esquerda. E a rama descendente da sigmoida inferior, ela vai se anastomosar com uma rama da artéria retal superior. E essa anastomose aqui vai formar uma área que seria o ponto crítico de Sudeck. Está dado entre anastomoses da retal superior com a terceira sigmoida, ou sigmoida inferior. Isso seria quanto às ramas da artéria mesentérica inferior, que termina como artéria retal superior, a nível do ângulo promontório. O ângulo promontório é dado entre o corpo vertebral de L5 com S1. Agora, tem uma artéria que vem descendo, que vem subindo, né? Saindo lá do final do intestino grosso, uma artéria que vai uma vena que vai se formando e vai ascendendo. E essa vena, ela vai ascendendo aqui e vai passar em cima, adelante da cólica esquerda. E quando ela faz isso, a gente também vai chamar uma área aqui de área vascular. Então, quando acontece isso, essa região seria a área vascular de Treitz. Seria quando a vena mesentérica inferior passa adelante da artéria cólica esquerda, área vascular de Treitz. Todas essas áreas caem em prova parcial. Relações, por exemplo, por quais artérias é formada a área avascular de Treves, por quais artérias que é formado o ponto crítico de Sudeck, como é formado o arco de Riolano, a área vascular de Treitz, que seria quando a vena mesentérica inferior passa adelante da artéria cólica esquerda. E aqui, para terminar, as ramas do tronco celíaco, quais são? A gente tem 3 ramas terminais, que seria a hepática comum, a esplênica e a gástrica esquerda. 3 ramas terminais. E o vídeo com todas as ramas do tronco celíaco está disponível no canal do YouTube. Isso seria quanto às artérias mesentéricas.